obrigado. Serei brevíssimo nas minhas observações. A palavra paradigma foi constante aqui, seja para se falar do paradigma neoliberal ou paradigma das inovações tecnológicas. Por isso, eu vou amarrar isso com alguns comentários e perguntas que foram feitas aqui, fazendo uma pergunta que foi feita especificamente ao Ciro e ao Gustavo, mas se vocês quiserem fazer uma intervenção, à vontade. Se essa inovação tecnológica vinculada à nova economia, que a gente chama de nova economia, seria possível sem esse paradigma neoliberal, ou seja, sem nós estaríamos atrasados tecnologicamente e sem talvez essa parte ruim, que é a especulação na bolsa, etc., etc., se não tivéssemos esse paradigma neoliberal que, evidentemente, tem como matriz os Estados Unidos. Ciro, depois o Gustavo. Bom, eu não gosto de alimentar ilusões e muito menos me aferrar a esses slogans que se afirmam em cima de uma indignação que as pessoas têm com a inconsequência do Estado. Eu volto a repetir isso aqui, do Estado contemporâneo brasileiro. Mas todo o processo de maturidade tecnológica que eu posso observar no mundo, e agora na sempre mencionada economia norte-americana, se o entendermos, né, as tecnologias aplicadas à indústria, se nós entendemos como um novelo e puxarmos a ponta desse novelo até a outra ponta, na outra ponta vamos encontrar invariavelmente uma encomenda feita pelo Estado por razões militares ou aeroespaciais nos Estados Unidos. É assim em supercondutores, é assim em informática, é assim em materiais, novos materiais. Agora, isso não quer dizer, evidentemente, que não se reconheça a dinâmica da iniciativa privada na tradução dos usos industriais, dessas conquistas de novos materiais, de novas coisas. E a questão básica no Brasil é um pouco antecedente a isto. Isso é que nós temos que pôr um pouco a cabeça para funcionar e nos vacinarmos dessas modelagens muito simples de serem entendidas, porque é muito antecedente a questão no Brasil. Se nós tomarmos uma média, uma CPI do Congresso Nacional, realizada há 8 anos atrás, que fez um esforço de fôlego para calcular o nível de maturidade tecnológica, setor a setor no Brasil, comparado com a ponta mundial. E encontrou que nós estamos ali 3 gerações tecnológicas por média defasadas. Ora, isso tem piorado gravemente. Ontem eu estava conversando com o presidente da Dell Computadores, não estava no jantar, não sei se está aqui hoje. E eu fiz a ele de forma um pouco mal criada 3 vezes a mesma pergunta, de perguntar qual era o índice de nacionalização que tinha na fábrica da Dell aqui, e ele acabou na 3ª vez tendo evitado de responder objetivamente nas 2 anteriores, dizendo assim, é muito pouco. E eu vou sair sem esse dado. E a questão básica, de novo, não é por um nacionalismo mofado, que não é o meu caso. Definitivamente, o Gustavo até lembrou aqui, eu fui ministro da Fazenda, eu fiz ali uma rodada do esforço de integração comercial brasileiro, não estou arrependido disso, nós fizemos por razões táticas muito bem pensadas, e não creio nem nesses efeitos todos, não era a intenção minha no momento, senão de combater o ágio, a especulação, o desabastecimento, permitindo que o país amanhã, com a inflação controlada, celebrasse uma política industrial competente, que saísse da proteção generalizada, na qual eu não acredito, mas não caísse na ingenuidade de uma abertura passiva, que até não estamos mais, já mudou muito de lá para cá o que tem se feito. E é o que tem que se fazer mesmo, é ter inteligência. Né? E no caso concreto do Brasil, como eu disse, não é questão de nacionalismo, é a sustentabilidade disso no tempo. Porque se nós não temos nenhum nível de maturidade tecnológica, nós vamos crescer e queremos preservar o nível de consumo, que é o que está por trás de tudo, que tem, nós vamos pagar uma conta de transferência de royalties, que vai crescer junto com a conta de juros derivada do endividamento, que vai crescer junto com a conta de remessa de lucros e dividendos ao estrangeiro, que é consequência imediata de uma transformação da nossa plataforma produtiva, e isto gera um déficit em transações correntes com o estrangeiro que não pode ser pago nem com a selvageria inflacionária. Ou paga-se isso com dólar, que nós não imprimimos, ou não se paga. E essa é uma questão fundamental, quer dizer, não estou fazendo questão de outro argumento, por enquanto a gente não chega do limite de superar a caricatura. Então, sim, eu acho que o papel da iniciativa privada é fantástico, é fenomenal, ninguém melhor do que o mercado sabe garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos, está provado na experiência humana. Mas isto não deveria ser levado ao limite caricato
e eu creio preconceituoso, que não encontra referência prática na experiência concreta de nenhum povo na humanidade, da ideia do desmonte do Estado e da crença boba de que o mercado vai resolver os nossos desequilíbrios todos. Não vai. Não, Gustavo, depois Gustavo, você. Muito bem. A pergunta é sobre em que medida, deixa eu recapitular, em que medida a nova economia depende também se no paradigma neoliberal haveria nova economia. Dito paradigma neoliberal. Eu acho que é possível buscar um exemplo dentro de casa interessante, que é o seguinte: quando nós, como nação, não acreditávamos no paradigma neoliberal, lá nos meados dos anos 80, acreditávamos que a dependência tecnológica era um mal a combater, e acreditávamos que nós devíamos sim produzir, reinventar a roda e produzir com índice de nacionalização muito alto e tal. Fizemos a Secretaria Especial de Informática, que tinha poderes ditatoriais sobre nós todos, tinha capacidade de registrar individualmente cada computador na casa de cada cidadão, aferindo cada grau de nacionalização de cada maquininha que nós tínhamos. E isso gerou um desastre absoluto. Nós perdemos a primeira onda de nova economia que ocorre, mais ou menos naquela época, com o surgimento do microcomputador. O sistema operacional Windows e toda essa coisa demorou talvez uma década para chegar no Brasil, quando poderia ter chegado mais cedo. É curioso que já nessa ocasião já se tinha no país exemplos bem-sucedidos de produção de mercadorias de alto conteúdo tecnológico, porém com um grau de nacionalização baixo. E o exemplo é bem-sucedido até hoje, que é o da Embraer. O grau de nacionalização dos aviões da Embraer provavelmente é semelhante ao dos computadores da Dell. E é talvez por isso que ela seja competitiva, porque ela compra as melhores turbinas do mundo. Ela não tem que comprar turbinas em algum subúrbio de alguma cidade brasileira, do contrário, não estaria exportando para ninguém. Então, aí tem-se uma diferença importante de paradigma. Eu também lembro o seguinte, que nesta década de agora, em 1995, nós fizemos diferente. Nós passamos uma emenda constitucional com muito custo, que abriu lá o monopólio da Telebrás. Graças a isso, a Telebrás foi privatizada, partida em vários pedaços, com cuidados aí para preservar a competição e tudo mais. Imagina o que seria se todas essas companhias todas juntas. E graças a essa privatização, hoje nós temos a internet funcionando dentro do Brasil, com os defeitos que tem, mas funcionando. Imagina o que seria se nós não tivéssemos passado essa emenda constitucional, liberando a privatização das telecomunicações, tivéssemos ainda uma empresa monopolista nas telecomunicações, que ia ser o único portal de acesso à internet, ia ter uma secretaria da internet, o escambau, e íamos ter o mesmo desastre que o teve na década passada com a reserva de mercado. Então, felizmente, nós aprendemos com a experiência da reserva de mercado, e não é que nós estamos querendo desmontar o Estado, nem nada disso, porque acho que não foi desmontado neste exemplo das telecomunicações, apenas o papel do Estado foi diminuído, talvez a proporção, não digo correta, porque isso ainda está se procurando encontrar, mas o papel do Estado foi reduzido a uma dimensão regulatória extremamente útil no mundo das telecomunicações, no mundo da alta tecnologia. Que o Estado deva ter papel empresarial no mundo da alta tecnologia, eu tenho muitas dúvidas, mas acho que já aprendemos bastante sobre esses assuntos com a experiência da SEI e da não SEI dessa década. Só um minutinho, é só uma reflexão rápida aqui. É só um adjetivo sobre isso aqui e cai fora. Basicamente, eu estou com medo de, nesse debate, eu sair como defensor desse negócio que eu vivo esculhambando e que eu ajudei a desmontar. Né? Vamos devagar com o andor. Eu refleti sobre eu sempre fui contra a lei de informática, sempre advoguei que nós tínhamos que aprender uma outra modelagem tecnológica e tentei refletir sobre a sustentabilidade ou não de uma política passiva de aceitar que o componente tecnológico não tem nacionalidade, que nós não devíamos desenvolver isso.
O doutor Gustavo, inteligente como é, refere a 2 tragédias brasileiras, que é a ideia de que foi que na minha brincadeira eu falo, tínhamos que aprender a fazer da agulha ao avião passando pelo computador, porque eu estou refletindo essas caricaturas. Isso e omite petroquímica. Quando o país tem, por exemplo, tecnologia de ponta em exploração de petróleo offshore, que o Brasil se esforçou para fazer e amadureceu. E é o que eu penso. Nós devíamos ter uma outra teoria, um outro projeto que não simplesmente nos permitisse, como creio os argentinos estão fazendo de uma forma equivocada, aceitar passivamente que não temos capacidade tecnológica e assumir, porque com o que nós vamos pagar? É preciso refletir sobre isso. Como é que nós vamos pagar o desequilíbrio de juros, royalties e transferência de juros e dividendos para o estrangeiro, que é conta em dólar? Está aí, o maior déficit de transações correntes da história brasileira está aí. Aí não, o capital estrangeiro está vindo. Eu também tenho desconfiança disso, porque são ciclos once for all. Nós não temos 2 Telebrás, só temos uma, já foi. Nós não temos 2 Lacta, Metal Leve, que são empresas brasileiras estranguladas aqui dentro, ou porque não tem escala, ou porque não tem crédito, e que já foram para o espaço também entregues ao estrangeiro. E quando acabar esses 2 ciclos, com o que nós vamos tapar essa conta? Ciro Gomes. Essa poupança para o governo pagar suas contas. Dos livros de economia eu aprendi, isso é difícil contestar, que o déficit em conta corrente ele é igual à diferença entre poupança e investimento de um país. Países emergentes, em geral, têm problemas de deficiência de poupança, seja na área pública, seja na área privada. Tem um desejo de investir que é maior do que a poupança que tem disponível e, portanto, todos têm déficit em conta corrente. Todas as economias em desenvolvimento de que se tem notícia nesse planeta tiveram déficit em conta corrente durante a sua fase de desenvolvimento e o Brasil não será dependente. Nós vamos não nos enganar e ficar andando em círculos com essa conversa de que ter déficit em conta corrente é atípico ou ruim ou insustentável. Isso está equivocado. Isso é história, isso é teoria, isso não é conversa. Portanto, é curioso como os argumentos sobre a sustentabilidade de um modelo econômico aberto fazem sempre a alusão ao déficit em conta corrente como um erro, como um crime, como a penhora do nosso futuro. Estamos vendendo nossos ativos para pagar as nossas contas. Perdão. Para terminar, portanto, eu acho que está errado, que déficit em conta corrente é ruim. Eu acho, pessoalmente, que água não é recurso estratégico mais do que qualquer outra coisa que nós tiramos do solo. Acho que o PROER salvou, não foi banco, salvou 4 milhões de correntistas que iam perder tudo que tinham numa coisa parecida com o plano Collor, se não tivesse PROER. Portanto, não foi feito para salvar bancos. Se os banqueiros responsáveis pelo prejuízo causado ao setor público vão ser presos ou não, não é questão do Banco Central, é questão do Ministério Público, que tem todas as informações para fazer os processos, e não acho que o Brasil vai para o brejo. Obrigado. Muito obrigado a todos. Eu queria chamar o presidente do